Olá, meu nome é Cíntia. Estarei entrevistando hoje o secretário Edgar Richer, da Prefeitura de Maquiné, responsável pela Secretaria de Planejamento, Modernização e Segurança. Secretário, explica para nós como o município de Maquiné se mantém sem gerar receita própria para quitar suas dívidas e seus investimentos. Olá, Cíntia, tudo bem? Então, o município ele tem diversos subterfúgios, digamos, para sanar as suas dívidas e investimentos. Basicamente, um município do tamanho de Maquiné e com essa quantidade de habitantes, ele sobrevive basicamente de verbas da União, verbas estaduais, é, que são depositadas mensalmente. Exemplo, nós temos o FPM, nós temos o Fundeb, nós temos parte do ICMS que volta para o município, o próprio IPVA, que 50% de cada IPVA volta também para o município, né? E sem contar naquelas verbas que são destinadas unicamente para cada setor do Poder Executivo. Por exemplo, nós temos verbas que só podem ser gastas com a educação, que é o caso do Fundeb, né? Nós temos verbas que podem ser gastas apenas com o transporte escolar, onde tu pode pagar o motorista do transporte escolar, onde tu pode comprar os pneus, onde tu pode fazer toda a reforma da tua frota escolar. Mas tu não pode comprar um ônibus novo. São essas incógnitas que a gente acha na nossa lei, né? Basicamente, são através dessas verbas que o município ele mantém os seus compromissos mensais, como folha de pagamento, como a manutenção da máquina pública, de uma maneira geral, uma secretaria de obras, o próprio combustível para manter o maquinário, para cuidar das estradas. Um município que nem o município de Maquiné tem 320 quilômetros só de estrada de chão, então isso demanda uma quantidade de óleo diesel imensa para a manutenção de estradas. E o município do tamanho de Maquiné, tendo poucas residências, uma quantidade de residências em áreas rurais, onde estas não pagam um IPTU, nós não temos um retorno do recurso livre, que é esse recurso que entra para nós do município. Nós não temos um grande retorno, que é onde nós poderíamos sanar todas essas dívidas sem depender do próprio recurso federal ou do recurso estadual, que não é o caso. Por exemplo, vamos pegar um município vizinho aqui como Capão da Canoa, onde são centenas e centenas de prédios, residências e comércios, onde se tem uma quantidade de imposto territorial gigante. E esses municípios eles não dependem já de um estado ou até mesmo da própria União, tá? Então, essas verbas que nem eu estava te falando, elas mantêm os teus compromissos básicos e mensais, que são destinados a manter a máquina pública, tá? O dinheiro que sobra é muito pouco para que possam ser feitos investimentos. Então, os investimentos de grande porte, como a pavimentação de novas estradas, a construção de pontes, agora, por exemplo, que nem a execução de uma ciclovia que a gente está fazendo, uma obra agora que a gente vai fazer, uma obra de 5,2 milhões, que é do asfalto, parte do asfalto Barra do Ouro, Maquiné. Esse tipo de obra, ele não consegue, nós não conseguimos pagar com essas verbas que são encaminhadas, tá? Então, o que tem que ser feito? Ou a gente parte para um financiamento, tá? Que existem várias linhas de crédito para o poder público com juro bem baixo, tá? Ou então nós corremos atrás de emendas. Essas emendas elas podem partir tanto dos ministérios, tanto dos parlamentares, né? E daí é feito todo um trabalho político
em cima disso, onde a gente vai atrás, a gente visita os gabinetes em Brasília, nós mantemos contatos com os deputados diretamente e quase que semanalmente, e sempre cuidando, sempre pesquisando, sempre visando se vai sair um novo programa, uma nova emenda diretamente dos ministérios. Para isso existe hoje aplicativos e o site chamado Siconv, que é a esfera onde todas essas emendas ministeriais são disponibilizadas. Então, ali a gente fica, digamos que, pescando as emendas para cada setor de um governo. O Ministério da Agricultura, Ministério de Planejamento, Ministério de Saúde. Seguidamente, eles disponibilizam determinada emenda para te fazer determinado programa. Um exemplo, ano passado, o Ministério da Saúde disponibilizou emendas de R$ 120 mil para municípios até X habitantes, para que fossem implantadas aquelas academias ao ar livre. Então, o momento que tu está habilitado, por exemplo, o teu município atende, ele tem até tantas mil pessoas, e desculpe, ele atende até tantas mil pessoas. Ele se encaixa perfeitamente às exigências do Ministério que está disponibilizando aquela emenda. Então, tu pode pegar aquela emenda e preparar todo o processo de aprovação de determinado projeto. E é assim que funciona, é assim que a gente tem conseguido as nossas principais obras dessa gestão, a gente está conseguindo dessa maneira. Secretário, sabendo dessas informações, qual é o procedimento de aprovação de um projeto para a liberação de uma emenda? Então, Cíntia, aí chega uma etapa que é uma verdadeira guerra de Davi e Golias. Por quê? Nós nós temos que sanar todos os pedidos que o determinado ministério faz, ou que a Caixa Econômica faz, que muitas vezes a emenda parlamentar ela tem que passar pelo aval da Caixa Econômica, que é quem vai fornecer esse valor ao município. Muitas vezes, quando o valor é alto, o que a gente faz? Em vez de passar pela Caixa Econômica, nós preferimos seguir a aprovação e o crivo do ministério que está fornecendo fornecendo essa emenda. Tá? Apesar de ele ser de aprovação pelo ministério ser muito mais rigorosa, nós não perdemos uma parte dessa emenda, que é o que acontece quando vai para a Caixa Econômica, que ela fica com uma parte pequena, mas dependendo do montante, eles acabam retendo um valor muito grande. Por exemplo, nessa emenda de 5,2 milhões aqui para o asfalto, a Caixa Econômica ficaria com quase 300 mil reais. Por isso que nós optamos por ficar pela aprovação diretamente do Ministério da Cidadania, que é da onde saiu essa verba. Mas tudo isso tem que ser assistido nos bastidores por determinados parlamentares, por determinados deputados, que é quem ajuda a gente, que é quem ensina, quem mostra para nós os caminhos. Tu faz isso, tu faz dessa maneira, tu faz assim, assado, porque senão não vai ser aprovado. E hoje em dia essa é a pura realidade. Nós, o município de Maquiné, hoje tem contratado um especialista que ele trabalha diretamente com isso, só com projetos e com a alimentação Siconv. É que nem eu te disse na pergunta anterior, o Siconv hoje é a esfera onde tu faz tudo, desde a inserção do projeto, a apresentação do projeto e a prestação de contas final. Tu faz tudo dentro do Siconv. Hoje existem aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, do Siconv. Se tu for procurar lá, tu vai achar. E, por exemplo, eu quero saber o que eu tenho hoje, tá? De emenda ministerial aprovada pelo município de Osório,
aprovado por município de Maquiné, aprovado por um município X lá da Paraíba, eu posso ver. Tudo por intermédio desses aplicativos, tá? A gente sempre tem em conta que eles estão lá dentro do Ministério, os engenheiros e a equipe que trata e que cuida desses projetos, eles estão lá para tentar derrubar o nosso projeto. Então, o projeto tem que ser o mais perfeito possível. Então, sempre que tu vai entrar, que tu vai perder o teu tempo para fazer um determinado projeto, tu tem que fazer com que ele seja perfeito e obedecer todas as regras que ali são exigidas. Outro problema é que quando um projeto ele cai na Caixa Econômica Federal, por exemplo, se naquele momento que está sendo analisado estiver faltando uma negativa que seja, a Caixa Econômica te avisa e tu pode correr atrás, pegar a negativa e entregar para eles. A aprovação ministerial já é diferente. Eles vão como é o país inteiro correndo atrás dos ministérios e dessas emendas, eles só vão analisar uma vez. Se chegar na mesa do determinado analista e tiver faltando alguma certidão, algum documento, ou o município tiver no cadinho, tu perdeu a tua chance de correr atrás daquela emenda. Além dos programas estaduais, federais e emendas, explica para nós como o Poder Executivo pode ajudar a economia municipal. Então, o município ele pode ajudar a economia municipal de diversas maneiras. Quando um governo está engajado com a sociedade, ele está trabalhando com a sociedade, ele está convivendo com a sociedade, aqui a gente sempre diz que a gente não pode viver dentro dessa bolha aqui chamada prefeitura. Tá? A gente tem que ir para a rua, a gente tem que se misturar com o povo, a gente tem que saber as necessidades do povo, entendeu? Então, assim como estudar o município, tá? E nós temos que ter esse feeling do qual seria a base econômica do município. Por exemplo, Maquiné, durante muitos anos, Maquiné foi considerado a principal fonte de hortifruti granjeiros, aqui não só do litoral, mas também do estado, abastecendo mercados gigantes como Zafari, Walmart e assim por diante. Só que essa realidade ela vem mudando ano após ano, tá? E hoje Maquiné já é um município que ele está pendendo muito para a parte do turismo. Então nós temos que ter esse feeling, essa visão para incentivar esse tipo de comércio aqui no município. Nós aqui em Maquiné, nós tínhamos até o ano de 2018, nós tínhamos aqui um plano diretor onde nós não tínhamos lugar aqui no município para que fossem instalados condomínios. Nós não tínhamos lugares apropriados aonde pudessem ser instaladas indústrias. À beira da nossa BR-101, que acompanha o município aqui de Maquiné, nós não temos nenhum posto de gasolina sequer instalado, porque essas áreas, segundo o plano diretor, eram proibidas para esse tipo de atividade. Mudando o nosso plano diretor, agora nós temos, por exemplo, está em aprovação 3 condomínios na área ali do Faxinal do Morro Alto, onde os condomínios vão ficar de frente para a lagoa, áreas que são próprias para isso. Cada condomínio uma média de 180 terrenos. Só esses condomínios aí, eles vão gerar quase que o dobro do IPTU que todo município paga hoje. Então tem que se ter a visão mesmo de como poder encaminhar o comércio do município. Tu imagina, Cíntia, que mais de 450 residências comprando em Maquiné, jantando em Maquiné, enfim, pagando tributos para Maquiné, né? Essa seria a maneira que o Poder Executivo ele tem
de fomentar o comércio dentro de uma cidade. Secretário, há necessidade da realização de audiência pública para cada decisão tomada a respeito de um projeto ou emenda? Não há necessidade de convocar uma audiência pública a cada decisão que tu vai tomar para determinado projeto ou determinada emenda, senão seria inviável tu conseguir fazer isso, até porque uma audiência pública ela demanda de toda uma estrutura e ela tem que obedecer várias regras, ela tem que anteceder tantos dias de divulgação, a divulgação ela tem que ser por rua, ela tem que ser por rádio, ela tem que ser por jornal, então nós temos que obedecer todas essas regras. Tu imagina que cada projeto, ou cada mudança, ou cada emenda que fosse lançada, emendas essas, que tu tá correndo risco de que elas nem serem aprovadas, tu imagina que tu vá convocar uma audiência pública. Então não há necessidade, não há essa necessidade. Apenas, por exemplo, para uma aprovação de uma LDO, que é as leis de diretrizes orçamentárias anuais, entendeu? Aí sim, aí tu convoca toda a comunidade. A aprovação de um plano diretor ou alteração desse plano diretor, aí tu vai convocar toda a comunidade, tá? Ou em um determinado impasse que chega em algum projeto e tu precisa da comunidade para te ter essa tomada de decisão. Nessa obra que a gente está fazendo ali da ciclovia, em determinado ponto dela, grande parte da comunidade queria que ela fosse feita de um jeito e grande parte queria que ela fosse feita de outro. O que nós fizemos? Nós fizemos uma audiência pública para decidir e informar o como ela seria executada. A audiência pública ela é registrada em ata, ela tem todo um ato solene para ela ser executada, tá? E ela é executada quando a gente necessita de uma conversa mais próxima, de uma aprovação do povo, onde o povo pode dar sua opinião sobre determinado assunto. Bom, gostaria de agradecer então pela sua atenção e por ajudar a sanar essas dúvidas. Muito obrigada!